Fala rapaziada, beleza? Vamos aos jogos de hoje, dia 20 de julho de 2025, desse domingão, minha gente, desse domingão. Vamos lá, Brasileirão Série A, vamos ao Brasileirão Série A, 15ª rodada. Flamengo versus Fluminense. Flamengo recebe o Fluminense. Horário de jogo às 19h30, no estádio Maracanã. Internacional versus Ceará. Internacional recebe o Ceará. Horário de jogo 11 horas, no estádio Beira-Rio. Cruzeiro versus Juventude. Cruzeiro recebe o Juventude. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Mineirão. Palmeiras versus Atlético Mineiro. Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. Horário de jogo às 17h30, no estádio Allianz Parque. Vitória versus Red Bull de Bragantino. Vitória recebe o Red Bull de Bragantino. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Barradão. Vamos ao Brasileirão Série B. Brasileirão Série B. Amazonas versus Botafogo. Amazonas recebe o Botafogo. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Carlos Smith. América Mineiro versus Chapecoense. América Mineiro recebe a Chapecoense. Horário de jogo às 18h30, no estádio Independência. Vamos ao Brasileirão Série C. Brasileirão Série C. Confiança versus Tombense. Confiança recebe Tombense. Horário de jogo às 16h30, no estádio Batistão. CSA versus Figueirense. CSA recebe o Figueirense. Horário de jogo às 16h30, no estádio Rei Pelé. Ipiranga versus São Bernardo. Ipiranga recebe o São Bernardo. Horário de jogo às 19 horas, no estádio Colossos da Lagoa. No estádio Colosso da Lagoa. Brusque versus Retrô. Brusque recebe o Retrô. Horário de jogo às 19 horas, no estádio Augusto Bauer. Vamos ao Brasileirão Série D. Brasileirão Série D. Goiânia versus Ceilândia. Goiânia recebe o Ceilândia. Horário de jogo às 15 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico. Brasil de Pelotas versus Azures. Brasil de Pelotas recebe o Azures. Horário de jogo às 15 horas, no estádio Bento Freitas. Capital versus Porto Velho. Capital recebe o Porto Velho. Horário de jogo às 15h30, no estádio JK Paranoá. Parnaíba versus Sampaio Correia. Parnaíba recebe o Sampaio Correia. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Mão Santa. Horizonte versus Santa Cruz. Horizonte recebe o Santa Cruz. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Domingão. Central versus Souza. Central recebe o Souza. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Lacerdão. 13 versus América. 13 recebe o América. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Amigão. Jequié versus Asa. Jequié recebe o Asa. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Valdemiro Borges. Pendense versus União Araguaense. Pendense recebe União Araguaense. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Alfredo Lear. Juazeirense versus Sergipe. Juazeirense recebe o Sergipe. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Adulto Moraes. Marcílio Dias versus Guarani de Bagé. Marcílio Dias recebe o Guarani de Bagé. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Hercílio Luz. Joinville versus São José. Joinville recebe o São José. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Arena de Joinville. Humaitá versus Manaus. Humaitá recebe o Manaus. Horário de jogo às 20 horas, no estádio Arena da Floresta. Para você que acompanha até agora, obrigado pelo carinho. Já se inscreva no canal, compartilhe o nosso link.